O debate que está acontecendo na ONU nesse momento, Bruno, apenas destacou as divisões sobre legalidades. Rapidamente, 2 horas e 22 minutos, a gente acaba de receber, então, a declaração da primeira manifestação de Nicolás Maduro nesta audiência, se dizendo inocente. Essa é a informação que acaba de chegar, ele foi levado hoje logo na parte da manhã, são imagens recuperadas que a nossa equipe conseguiu recuperar, ele chegando nesta audiência lá em Manhattan, e aí a informação é que neste momento Nicolás Maduro, durante essa audiência, se declara inocente. Eliseu, a gente segue com você, com as suas informações que vão chegando em tempo real, tudo acontecendo, Nicolás Maduro e a sua esposa sendo ouvidos neste momento e a declaração imediata, então é Nicolás Maduro se dizendo que é inocente. O que mais você nos atualiza sobre essa informação que acaba de chegar então? A confirmação de Nicolás Maduro não falando nem mais nem menos, mas sendo direto ao ponto. Sou inocente até aqui. Eliseu. Bruno, só para nossa audiência entender, estão acontecendo diversas ações nesse momento simultaneamente, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em outras áreas do mundo. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem, em Nova York, uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, na Organização das Nações Unidas, com diversos países do mundo, inclusive representantes da Venezuela, da China, da Rússia, do Brasil. O nosso Sérgio Danese, embaixador do Brasil na ONU, também falou ainda há pouco, para, junto à ONU, tentarem ali chegar a uma resolução ou a um pedido formal para o governo dos Estados Unidos, enquanto um bloco que teoricamente deveria falar a mesma língua. Apesar da gente saber que não fala, não é verdade? Agora, a poucos quilômetros dali, na parte sul da ilha de Nova York, no distrito financeiro de Manhattan, está acontecendo a apresentação formal de Nicolás Maduro e Cília Flores como indiciados aqui nos Estados Unidos, como indiciado da Justiça dos Estados Unidos. E sim, é oficial. Nicolás Maduro se declarou inocente durante essa audiência inicial. Atenção, ainda não é um julgamento, é uma audiência inicial que acontece no Tribunal Federal de Manhattan. De acordo com as nossas fontes lá em Nova York, Maduro respondeu ao juiz Alvin Hellerstein o seguinte: I am innocent, I am not guilty, I am a decent man, que na tradução para o português seria: eu sou inocente, eu não sou culpado, eu sou um homem decente. Isso ao ser perguntado sobre a sua culpabilidade, o que eles chamam de plea aqui, que é a declaração de culpabilidade. E aí a Justiça dos Estados Unidos, ela dá o direito do acusado dizer: olha, sim, sou culpado. E aí ele vai responder aqueles crimes, ou não, não sou culpado. E aí eles seguem um outro caminho. Então, Nicolás Maduro respondeu ao juiz que é inocente, que não é culpado e que é um homem decente. Foram 3 declarações curtas e diretas, como você disse, Bruno Pinheiro. O advogado dele, que na verdade é um procurador público, é um defensor público, esclareceu que ele estava se declarando not guilty, ou seja, não culpado em todas as 4 acusações que recaem sobre ele. E daí o juiz, o Alvin Hellerstein, registrou, portanto, agora, oficialmente, 12h com 25 minutos, aqui na costa leste americana, formalmente Nicolás Maduro como not guilty, ou seja, como não culpado. Nessa premissa que ele tem de assumir um crime ou não, ele preferiu não assumir crime nenhum enquanto presidente da Venezuela. Já Cília Flores, a esposa dele, também se declarou not guilty, e ela disse o seguinte: não sou culpada, sou completamente inocente. A audiência, portanto, foi breve, né, Bruno? Eliseu, ainda sobre essa linha, o que me chama a atenção nessas declarações é que lá na Venezuela, tanto a vice-presidente que assumiu, inclusive, o Estado venezuelano nesse final de semana, eles fazem um discurso que Nicolás Maduro é um homem sequestrado. Agora, nessa audiência, Nicolás Maduro também reforça que é um homem inocente e sequestrado. Há um certo alinhamento de discurso e nós conseguimos analisar, Eliseu, que isso já foi articulado antes, que se algo acontecesse com Nicolás Maduro, esse seria o discurso a ser adotado?
Ao que tudo indica, sim, viu, Bruno? Até porque eles tiveram tempo e tempo suficiente para isso. Essas operações americanas no Mar do Caribe, do Pacífico, começaram há pelo menos 3 meses e meio. Desde o dia 1, nós do jornalismo da Jovem Pan estamos acompanhando praticamente diariamente, trazendo as atualizações minuto a minuto aqui ao longo da nossa programação. Ou seja, tempo para se organizar eles tiveram. Não à toa, o ex-ditador venezuelano, o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, inclusive a todo instante ao longo desses últimos meses, estava sempre aparentando calma, fazendo dancinhas, piadas, chegou a fazer vídeos e postar na internet dizendo: olha, Donald Trump, se você quiser me pegar, vem me pegar aqui, tem que ir lá no Palácio de Miraflores, que é o palácio presidencial venezuelano, para me prender, se você não vier aqui, eu não vou aí. Aqui nos Estados Unidos, Bruno, a informação que a gente tem é: o Donald Trump, o presidente do país, naquela ligação que ele fez há 3 semanas atrás para Nicolás Maduro, eles conversaram, ele teria dado um ultimato: se entrega, vai para a Rússia, seja asilado por lá e larga a Venezuela. Nicolás Maduro não atendeu aquele deadline de 24 horas que se encerrou numa sexta-feira. A gente estava aqui até ao vivo no dia falando sobre. E aí o que ele fez? Segundo a Rádio Corredor aqui nos Estados Unidos, pagou para ver. E esse pagamento foi caro, porque a operação americana envolveu mais de 150 aviões simultâneos sobrevoando os céus da Venezuela. Um navio se aproximou próximo da costa de Caracas e ele tem uma propulsão nuclear que fez com que toda a energia da Venezuela caísse naquele momento, e foi durante a escuridão, sem energia, sem internet, que Maduro foi detido. Ou seja, aparentemente, Bruno, há um indicativo forte de que essa retórica, essa fala entre as autoridades que estão lá na Venezuela e Maduro, que está aqui nos Estados Unidos junto com Cília, foi sim conversada. Agora, antes de eu te entregar, eu tenho que trazer um dado que é muito importante. O filho de Maduro está nesse momento na VTV, que é a TV estadual da Venezuela, falando a respeito disso. O nome dele é Nicolás Maduro Guerra. Ele também é indiciado aqui nos Estados Unidos, ou seja, não pode entrar aqui porque corre o risco de ser preso. Ele é membro da Assembleia Nacional desde 2021 e ele está na TV agora falando o seguinte: eu separei uma aspa dele, Bruno. Vocês nos verão nas ruas da Venezuela e a história dirá quem foram os traidores. Segundo a imprensa americana, ele está com isso incentivando protestos e insinuando que traidores ajudaram a operação dos Estados Unidos. Ele não foi capturado e continua livre no país. Agora, tem uma informação que a gente está tentando confirmar. A gente teve acesso a um documento do governo venezuelano dando conta que vai acontecer uma operação nas ruas da Venezuela de caça às bruxas. A Venezuela estaria pronta, o governo venezuelano atual, o que assumiu após a queda de Maduro, pronto para caçar os possíveis, abre aspas, traidores da pátria. Ou seja, quem participou de qualquer operação ligada aos Estados Unidos pode ser preso imediatamente na Venezuela. A gente ainda não tem a informação oficial de que essas operações já começaram. Mas a nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos teve acesso ao documento, que já foi inclusive publicado no diário oficial lá da Venezuela, Bruno. Eliseu, a gente continua em contato com você e o nosso time de internacional. Já voltaremos a conversar, mas vamos já analisar com os nossos comentaristas, iniciando com o Acácio Miranda, sobre essa declaração inicial, Acácio, de Nicolás Maduro, se dizendo um homem que foi sequestrado e um homem inocente. Além disso, ele disse um pouco mais, que não teve conhecimento antes da audiência das suas acusações, o que justifica quase aqui, como se fosse na nossa situação, os advogados alegando que não tivesse acesso a esses autos das acusações nesse momento antes da audiência, Cássio. Essa seria então a justificativa, a linha da defesa de Nicolás Maduro? É uma linha muito embrionária, Bruno, porque nós estamos numa fase bem inicial do processo. É equivalente à audiência do dia de hoje a uma audiência de custódia aqui no Brasil. Então não há muita possibilidade de aprofundamento quanto ao mérito. O que ele disse, e obviamente ele foi instruído pelo seu advogado, é que não teve acesso ao conteúdo da acusação e, consequentemente, não tem condições de se defender de tais fatos, especialmente porque, ou em virtude de, não saber exatamente quais são esses fatos.
É uma estratégia muito adotada aqui no Brasil também, e lá, por mais que seja um sistema jurídico um pouco diferente do nosso, ela também é adotada. O que vai determinar efetivamente qual será a linha de defesa de Nicolás Maduro serão os próximos dias, quando a sua defesa tiver acesso ao processo, tiver acesso ao teor da acusação que lhe é feita, para a partir daí estabelecer qual será ou quais serão as linhas de atuação. Eu acho que vale uma ressalva: ele neste momento é defendido por um defensor público, diferentemente da sua esposa, que já constituiu um advogado. É importante nós apurarmos por qual razão ele optou por um defensor público ou ainda não constituiu efetivamente um advogado, para que nós saibamos a partir daí qual será a sua linha de defesa. Acácio, obrigada. A gente vai com o Gesualdo Almeida também já, mas antes a gente quer a sua opinião, que quem está acompanhando aí em casa, você telespectador, ouvinte aqui da Jovem Pan News, a gente mostrou agora há pouco as imagens do Conselho de Segurança da ONU, que continua acontecendo. E a nossa pergunta para você é: você defende uma reforma no Conselho de Segurança da ONU? Vota no nosso chat que está acontecendo lá no YouTube, tem também o nosso Instagram, @Jovem Pan News, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 119-1325-8055, é o nosso canal direto com você. Então manda a sua opinião, que a gente vai ler algumas mensagens ao longo do programa em tempo real. Agora sim, vamos voltar então a falar sobre esse tema. Gesualdo Almeida, o que me chamou a atenção em relação a essa primeira declaração de Nicolás Maduro é que ele se diz, Gesualdo, como um prisioneiro de guerra. Uma situação que é bem atípica, né? Quando a gente vê num caso como esse, já que ele foi preso no próprio país. Isso muda alguma coisa? Ele tem algum tipo de regalia sendo um prisioneiro de guerra? Eu vi que ele está numa prisão no Brooklyn, que está sobrecarregada ali, com muita gente. Inclusive, é um inferno na terra, como dizem quem frequenta a prisão, os prisioneiros que estão nessa prisão do Brooklyn, né? Então, o que a defesa pode alegar? Ele pode ficar num lugar insalubre, e sendo prisioneiro de guerra, muda alguma coisa também para ele? Ele pode requerer perante alguma instituição internacional algum tipo de privilégio, Gesualdo? Vamos lembrar que ele é um prisioneiro de guerra, segundo o governo americano, por narcoterrorismo, portanto, por terrorismo. E os prisioneiros de terrorismo nos Estados Unidos vão para Guantánamo, que é inclusive pior do que a prisão onde ele está em Nova York. Essa estratégia adotada pelo Maduro de se dizer inocente, de não conhecer os fatos, o Acácio foi de precisão cirúrgica, aliás, como sempre, faz parte de uma estratégia já manjada. Eu me lembro que na época da Lava Jato, quando a Gabriele Hart, a juíza, perguntava para o Lula: o senhor sabe do que é acusado? Ele, lá na Lava Jato, disse: não sei do que eu sou acusado. Os condenados ou os processados por crimes de guerra em Nuremberg também disseram que não sabiam do que era processado. É claro que o Maduro conhece as acusações, mas por estratégia e por meio de defesa ele diz que não. Entretanto, vou levantar uma pergunta aqui, cuja resposta é absolutamente improvável, se não impossível. E se uma vez processado Maduro, ele vier a ser absolvido pelo judiciário americano? Como ficariam as relações entre o executivo e o judiciário americano? Realmente, uma pergunta para a gente esperar aí os desdobramentos, né, Gesualdo?